Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rabiscos, podcast de literatura. Obrigado você que me acompanha, que torna o podcast um lugar prazeroso para a gente falar sobre livros, sobre escritores contemporâneos, sobre arte, sobre sentimentos. O episódio de hoje partiu de uma pergunta que eu fiz quando eu estava analisando as pessoas, as pautas, que é como que uma americana vê os problemas do Rio de Janeiro. Já que é fácil ver as belezas, essa questão mexeu comigo. Eu adoro, o pessoal que ouve o podcast sabe que eu adoro o estrangeirismo, as visões plurais que o estrangeirismo oferece. Gosto de livros de viagens, seja pela Buenos Aires mistificada no espaço literário do livro Buenos Aires, livro aberto, do querido João Correia Filho, seja pelo veleiro Endurance do livro A Incrível Viagem do Shackleton, ou também por uma análise estrangeira da biografia do Ném da Rocinha, escrita pelo inglês Misha. Então a gente tem visões estrangeiras que fazem, que suportam o nosso próprio espaço. Estar em contato com linhas de pensamentos que nos encontram em casa, para mim é sempre uma aventura. Ou, como disse Cervantes, andar por terras distantes, conversar com diversas pessoas torna os homens ponderados. E talvez é isso que falta para muitas pessoas hoje, né? Ser ponderado. Enquanto eu gravava, eu lembrei de um poema do Fernando Pessoa, até anotei ele aqui para ler nessa introdução. Eu gosto muito, que diz assim: outrora eu era daqui, e hoje regresso estrangeiro, forasteiro do que vejo e ouço, velho de mim, já vi tudo, ainda o que nunca vi, nem o que nunca verei. Eu reinei no que nunca fui. Nesse espírito de análise estrangeira, conheci a escritora Julia Michaels, nossa convidada de hoje. Foi uma grata surpresa. Ela, que é nascida em Boston, traz o Rio de Janeiro no coração com muita perspicácia, com crítico, com observação pura do movimento carioca. Ela está lançando o seu livro Rio de Janeiro, Como Chegamos Aqui. E no livro ela mescla experiências próprias e observações de alguém que viveu o Rio de Janeiro aí desde o final da década de 70. O livro, a Júlia permeia muito por crítica social, analisando as diferenças sociais, os casos de corrupção no Rio, a política, as Olimpíadas, o governo. Eu fiquei muito curioso por entender o Rio também pelo prisma de uma estrangeira. A gente falou sobre o seu livro, falou sobre os outros livros dela, os primeiros. Falamos também um pouco sobre a rotina que ela, como uma carioca americana, vive e viveu. Então foi muito bacana trocar isso com a Júlia e rendeu um episódio muito legal. Bom, a edição do programa é feita por mim. A Júlia gravou de Nova York, onde ela está morando atualmente. Eu gravei em um dia de chuva e no meu escritório, que possui paredes de vidro, que dá um pouco de reverb, mas acho que nada que atrapalhe a qualidade do som. Então eu peço desculpas pela falta de perfeição técnica, mas, como eu sempre falo, eu me empenho no melhor que eu posso. O livro da Júlia, Rio de Janeiro, Como Chegamos Até Aqui, você pode encontrar no site da editora Raiz, que foi a editora que publicou o seu livro. Quero deixar meu abraço também aqui a Cristina, que faz a comunicação da Júlia, que entrou em contato comigo e foi muito bacana conhecê-la também. E só mais uma coisa antes da gente ir para o nosso papo. As pessoas têm me mandado mensagem, me mandado muitos livros para participar do programa. Como eu sou sozinho, eu tento fazer uma curadoria que mescla diversos temas, que encontra diversos escritores e escritoras. Eu não consigo ler todos os livros que o pessoal tem mandado, mas eu tenho tido uma atenção maior nas pessoas que me escrevem, que comunicam comigo. E eu acho isso legal, essa troca é muito válida. Eu peço desculpa, às vezes eu demoro para responder, principalmente quando o livro é maior. Eu sei que demoro mais para dar um feedback e não é por mal. Mas continue mandando sugestão, eu gosto muito disso. Claro que eu sempre vou muito no meu coração, no que eu estou sentindo, mas eu gosto de conhecer pessoas também, de pessoas que me enviam livros. Quem quiser me enviar livro na caixa postal número 129, CEP 37701-010, tem na bio também no Instagram. Pode enviar por lá também, com o nome, com a biografia do escritor, da escritora que você quiser que participe.
E é isso. Vamos ouvir a Júlia, que foi muito legal. Júlia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Rabiscos. Obrigado, o prazer é todo meu. Júlia, você, uma carioca nascida em Boston, tem aí essa paixão pelo Rio de Janeiro. Como uma estrangeira passa a amar o Rio de Janeiro? É fácil. Não foi fácil. A música, a natureza, as pessoas, o estilo de vida. Eu estou agora em Nova York, estou aqui desde o fim de abril do ano passado, né? Eu vim fugindo da situação de saúde pública aí, mas também porque minha filha mora aqui e tenho netos e ela estava precisando de ajuda. São gêmeozinhos que ontem fizeram 2 anos. Olha só, parabéns. Obrigada. E aí eu sinto muita falta da espontaneidade, do calor humano, daquela coisa de sentar numa mesa na rua e estar congelando, como se é. E a música em todo lugar também me faz muita falta. E também, assim, a minha casa no Rio é na Zona Sul, né? Tenho a sorte, e apesar de, para fazer o livro, eu atravessei muito o Rio e visitei muitos lugares diferentes, e podemos falar disso depois. Mas a beleza natural perto da minha casa, realmente... Te cativou. Queria falar do título do livro, Rio de Janeiro. Como chegamos aqui? Eu gostei muito do título, e o título já é uma pergunta, né? Então a gente lê ele já esperando uma resposta. Eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente abrir o nosso papo sobre suas impressões sobre o Rio. Na verdade, o título que eu tinha em mente era outro, era o Código Rio de Janeiro, porque, de certa maneira, o livro é sobre como eu decifrei o Rio, né? Mas minha amiga, que virou a minha agente literária, Márcia Naidin, depois de ler o livro, antes de publicar, né, ela deu essa ideia. Eu achei ótima, porque eu estava pensando ainda nos anos 2000, 2005, por aí, quando era um código disso e daquilo, né, na área de livros, e isso já passou, né, na verdade, assim. E realmente acho que as pessoas do Rio e também gente de fora fica se perguntando como o Rio chegou no estado atual, né? Quando eu comecei a escrever em 2014, eu estava achando que a gente estava no fundo do poço já. Mal sabia, né? O seu livro tem esse tom político também, né? Até mesmo na dedicatória a gente já sente esse tom político dele, né? E aí dá para entender muito o título quando você começa a ler o livro, porque você vai permeando várias histórias, vários movimentos, né? Você remonta governos na história, falando da Vila Autódromo, com o Leonel Brizola, fala da corrupção, Sérgio Cabral, fala da candidatura do Rio às Olimpíadas, fala da prisão do Pezão. Então você vê esse movimento político assim no seu livro muito forte, né? E dadas as proporções, eu acho que eu consigo ver numa visão, apesar de você morar muitos anos no Rio, né, desde a década de 80, a gente consegue ver uma percepção de fora, outside, né, dentro de quem está incorporando. Eu tive a sensação quando eu li a biografia do NEM, que o Misha escreveu, que é aquele jornalista inglês, eu também tive essa sensação de ele descrevendo a cidade. Como que é esse tom político dentro de você, e se ele foi proposital, como que foi essa composição? Bom, é engraçado você mencionar o Misha, porque ele é amigo meu e, inclusive, foi para ele foi a primeira pessoa para quem eu contei a ideia do livro, a segunda pessoa. Olha que coincidência. Ele está nos meus agradecimentos, justamente. Mas realmente, acho que inside, outside é a condição, assim, minha, pelo menos, não sei do Misha, acho que Misha é um pouco mais outsider do que eu, né? Eu estava morando no Brasil desde os meus 26 anos, mas, assim, a maior parte da minha vida morei no Brasil, então, mas ainda tinha alguma ideia
muito fundamental na minha cabeça de como as coisas deveriam de ser, apesar de que aqui nos Estados Unidos né, fugiu bastante disso, desse ideal, né? Então, quando eu comecei a fazer o livro, quando eu concebi o livro, melhor dito, né? Ao fazer o meu blog, eu comecei a fazer o blog pensando no estrangeiro, e aos poucos eu fui vendo, foi um blog bilíngue, né? Que não era só por ser estrangeira que tinha muita coisa que eu não entendia do Rio de Janeiro, era porque muita gente não entendia as coisas do Rio, né? E daí eu vi que havia uma certa... duas coisas. Uma, o carioca assim, já é muito cínico, já é muito preparado, já está sabendo, né? Até cito um samba no livro que é assim, sobre a gente sabe quem mete a mão no cumbuca, né? É a letra do samba, e que eu acho que isso dá uma certa cegueira, essa atitude do carioca, assim, generalizando, eu sei, né? Mas ele pensa que já sabe de tudo, então não precisa saber de nada, né? Eu vi muitas vezes, quando eu estava fazendo o blog, que as pessoas lançavam declarações fáceis, né? Todo mundo sabe que não sei o quê, né? Aí, quando chegava na pessoa, que às vezes eram pessoas muito preparadas, não estou falando de uma pessoa que estava do meu lado no ponto de ônibus, né? E eu assim, mas como é que você sabe? De onde você descobriu isso? Ele não tinha fundamento, né? E, ao mesmo tempo, eu cito isso também no livro, aquela declaração do Tom Jobim, que o Brasil não é para principiantes, né? Que também, assim, aquela coisa assim, olha, você estrangeiro, nem tente, que você não vai conseguir. Aí eu resolvi que isso era um desafio para mim, que eu ia entender, né? E junto com isso eu vi que muita gente no Rio não sabe como a política funciona, né? Não sabe. Eu tampouco sabia quando comecei a me meter na cidade, né? Tipo assim, aquele prédio na Cinelândia, todo branco, que até invadiram em 2013, era o quê? Sabe? Onde tem, onde ficam os vereadores, ou é assembleia? Onde fica a assembleia? As pessoas não sabem. Inclusive, botei um mapa no livro mostrando essas instituições todas, as localizações, né? Para que as pessoas comecem a pensar um pouco nisso. Além de saber onde ficam essas coisas, o que fazem as pessoas lá dentro, ou não fazem, né? Então, foi aí eu fui construindo, assim, e desvendando as coisas, e quando eu tive a ideia de descrever a cena em 2009, quando o Rio ganhou as Olimpíadas, em Copenhague, quando houve a tal votação que, inclusive, teve gente que recebeu para votar a favor do Rio, né? Eu consegui reconstruir, que eu assisti muitos vídeos, li muitas matérias da época e ainda entrevistei um intérprete que estava lá numa cabine de interpretação e que assistiu a coisa toda, assistiu ao Lula chorando, aquela coisa toda, né? Um uruguaio, que é amigo de uma amiga minha. E aí, quando eu parei para pensar assim, que fim levaram os brasileiros todos que estavam lá, né? Aí eu praticamente fecho o livro com a mesma cena, voltando à mesma cena, e quando você para ver onde esse pessoal todo acabou, praticamente só o Paulo Coelho que se salvou. Ali não tem... E você tem um posicionamento político próprio, assim? A sua ideologia política, ela é aberta? Como que é essa relação? Porque eu sei que no começo você até dedica, uma das pessoas que você dedica o livro é Marielle Franco, né? Outros nomes também. Como que é isso dentro de você? Olha, não, assim, eu ainda não tenho cidadania brasileira, então eu até estou tentando ter, não sei se eles vão me deixar, mas eu gostaria de votar, mas eu não tenho partido. Eu tenho críticas a todos eles e tenho admiração por algumas figuras de diferentes denominações, né? É uma pergunta que eu queria te fazer justamente porque quando eu estava lendo o livro eu estava pensando nisso, assim, minha cabeça foi fervilhando, falando como que uma estrangeira teria algum tipo de participação direta na política. O seu livro ele me ganha muito desde o comecinho, quando você cita um dos meus autores favoritos, que é o Chuck Palahniuk, você coloca a epígrafe dos sobreviventes, eu adoro ele,
Eu já sabia que ia vir coisa boa quando eu leio o Chuck lá, eu fico muito feliz. E ele tem um abraço muito bom, né, com as ilustrações que você coloca no começo, com os pontos importantes do Rio, que você faz uma espécie de guia. Assim, eu achei que ele abre muito bem. E em algum momento do livro você fala das suas experiências particulares também, o saneamento, Tamo Junto, o povo faz e acontece. Como que você conseguiu mesclar a não ficção, ou a sua realidade, as suas experiências, com as experiências alheias, com o ponto de vista de observadora e com o ponto de vista de uma pessoa que está vivendo aqui? Excelente pergunta, Tadeu. E parece que você já está meio que sabendo alguma coisa, porque eu, quando fiz a primeira versão do livro e pensei que tivesse terminado, estava uma bagunça, ninguém queria publicar, todo mundo que começava a ler não terminava. Atrás leitores. Estava bagunçado, mas não sabia o que fazer. Daí eu deixei por um bom tempo na gaveta, né? E um dia o meu psicanalista tinha presenciado o momento em que eu tive a ideia do livro, né? Ele falou, e o livro? Aí eu falei, bom, isso foi uma ótima pesquisa, aprendi muita coisa, é como se tivesse feito um doutorado e tal, uma tese, né? Tudo bem. Aí ele falou, não, mas Júlia, assim, por que esse livro foi importante para você? Por que você sentiu a necessidade de escrever o livro? E foi uma ótima pergunta também dele. E aí eu fiquei pensando e me dei conta de que eu tinha decodificado para mim mesma, né? E que todo mundo faz isso em algum momento, que todo mundo na vida, a gente chega num lugar novo, a gente não entende quais que são as regras não ditas, né? Mesmo que assim, tipo, você termina um ano escolar e vai para o próximo ano escolar, você não conhece os professores e assim, como é que é essa parte da escola e tal. Então, quando eu parei para pensar e vi que eu tinha feito isso, eu pensei, poxa, eu poderia acrescentar a experiência de decifrar o Rio de Janeiro como uma nova camada no livro, e isso deu justamente a espinha dorsal que estava faltando. Então, eu acabei assim, mesclando as informações concretas, de fatos e descobertas que eu tinha feito com o processo, né? E foi aí que foi assim foi uma experiência muito gostosa, porque teve um momento que eu estava assim, ok, eu escrevo isso no livro, né? Eu comecei a fazer perguntas novas, eu comecei a conhecer pessoas novas, informações novas e tal, juntei um monte de informação, e agora, o que eu faço? Aí foi instintivamente, eu falei assim, bom, eu tenho que procurar padrões. E quando comecei a procurar padrões, encontrei um padrão, né? Conseguiu. E eu me surpreendi, que eu não sou acadêmica, eu não sou uma pessoa assim que vai pensar exatamente como uma cientista política ou uma antropóloga, mas acabei descobrindo, vamos dizer, um código Rio, que eu acho que até pode ser um código de muitos outros lugares. Ele é muito íntimo, né? Eu percebo que o Rio de Janeiro é muito íntimo a você. Assim, você é aquela pessoa que ama e por amar conhece as fraquezas, conhece as fragilidades. Isso fica bem visível, porque você tem um tom crítico nos textos, né? Você não é uma escritora passional, tão somente passional e radical. Você tem um tom crítico. E isso é bonito também, porque eu acho que quando você ama tanto a pessoa a ponto de saber os defeitos dela e continuar amando apesar de, é essa sensação que eu tenho, uma história de amor mesmo. E eu acho até curioso que, quando eu falei do título, Como Chegamos Até Aqui, pode ser visto de duas formas, né? Pode ser visto como um casal que chega no fim da vida satisfeito, fala, nossa, como conseguimos, né? Como chegamos até aqui? Ou pode ser um casal no fim da vida brigando, fala, como chegamos até aqui, né? Nessa briga. Então, eu achei muito genial o título por isso também, porque você fica naquela coisa, às vezes é muito ódio, às vezes é muito amor, e acho isso legal. Você trata também bastante da mobilidade urbana, né? E você faz uma nota no começo do livro falando também dessa diferença desses movimentos todos, narrado até 2018, depois alguns fatos acontecidos em 2020, já em meio à pandemia. Você falou que já tem um tempo que você foi para Nova York, né?
Como que você sentiu essas diferenças, Júlia? O que você acha que, conversando acredito, com os inúmeros amigos que tem, com as suas impressões, como que o Rio está sofrendo isso, esse sistema da pandemia? Como que você acha que isso está afetando, você que conhece tão bem a nossa Rio? Vai me fazer chorar, viu? Que é, é absolutamente trágico, né? Mas é trágico no mundo todo, né? A gente sabe disso. Mas ontem, foi terça-feira, que toda terça eu faço uma live no Instagram, no meu perfil, né? Que é Michael's Julia, e é uma boa maneira de me atualizar justamente semanalmente com o que está acontecendo, né? E a última live que eu fiz nessa terça passada foi com Henrique Silveira, que é o diretor, coordenador, na verdade, sim, da Casa Fluminense, que eu ajudei a fundar em 2013, né? Que é uma organização que pensa o Rio metropolitano, que é um tema que eu trato bastante no livro, né? Que as pessoas em geral não entendem, assim, até assim, quando estava fazendo umas entrevistas iniciais sobre o livro, quando eu lancei, tinha muita gente que ficava perguntando, mas o livro fala da cidade e do estado? Aí não, é a metrópole, né? Porque nós temos 22 cidades na região metropolitana e tem muitas questões só dessa forma que podem ser pensadas, que é mobilidade, meio ambiente e segurança pública, entre outras, né? E aí eu perguntei para o Henrique, falei assim, bom, Henrique, agora que saiu o Crivella e entrou o Eduardo Paes, será que agora o Paes vai tomar liderança, como eu acho que ele deveria de fazer, para pensar e agir de forma metropolitana, né? Que é a visão do André Urani, outra pessoa a quem eu dediquei o livro, né? E aí, para minha surpresa, o Henrique falou assim, olha, Júlia, ele tem que cuidar do Rio primeiro, tem que cuidar da cidade primeiro, depois vai pensar a metrópole. E isso é muito triste, né? E cuidar da cidade em tempos pandêmicos nos quais ele não tem, o prefeito não tem o poder que a gente gostaria que ele tivesse, que a gente gostaria que o governo federal tivesse exercendo, né, para realmente impor uma política de saúde pública sensata, né, que é o que o Joe Biden está fazendo a partir de hoje, a partir de ontem, na verdade, aqui nos Estados Unidos, né? A hora que você, tendo que não está se fazendo isso, é muito difícil. E, graças a Deus, face a essa realidade, há muitos grupos, ONGs e de comunidades e tal, que estão agindo nesse vácuo terrível, terrível, e estão fazendo tudo o que podem. E eu tenho entrevistado pessoas que estão nesse ativismo super admiráveis, como o Júnior Perim, com o Círculo Crescer e Viver, que foi outro convidado meu nas minhas lives. E, nossa, tanta gente, tanta gente. E sempre que essas pessoas falam nas minhas lives, quem está assistindo fica super inspirado. Eu espero que até resolvem fazer alguma coisa, que tem muito por fazer, né? Em termos de ajudar as pessoas a se protegerem, ajudar em termos de renda, emprego, informação assim, a chegada da vacina, aí, mais ou menos, né, é um bom passo. Com certeza, isso esse movimento de vacinação vai se fortalecer, porque o povo está demandando isso é muito importante, né, apesar dos pesares, né. Você acha que a gente consegue ver com esperança, hoje, assim, não só a relação à vacina, mas você consegue ver com esperança o Rio de Janeiro, você que analisa o Rio de Janeiro tão de perto? Eu acho que sim, eu acho que tem um capítulo meu sobre ativismo social, né, no livro, em que eu aprendi muito na hora que eu pesquisei e conversei com as pessoas, porque isso eu conversei com duas pessoas, uma das quais faleceu desde então, infelizmente, que tinham muita experiência nessa área, e foi bem no começo da crise, foi acho que 2000 quando que foi? 14 ou 15 que eu sentei para conversar com eles, e eu estava muito preocupada com os jovens que eu tinha conhecido anteriormente, que eram pessoas assim, que estavam agindo, que estavam criando muita coisa
incrível, fazendo pontes e batalhando cultura e tarará, né? E eu estava muito preocupada com a situação desses jovens, assim, como é que eles iam fazer enquanto não havia a elasticidade de renda que tinha havido em 2010 e 2011, né? Que permitiu que elas fizessem o que elas fizeram, né? Nossa, estou me emaranhando com termos verbais aqui. Mas aí a resposta foi, olha, Júlia, sempre houve ativismo social através das décadas no histórico do Rio de Janeiro. Aí eles contaram, e eu conto isso no livro, assim, em cada década, como é que foi o desenvolvimento desse tipo de coisa, e como que isso sempre acontece, não importa que tipo de governo que você tiver, né? O próprio Henrique deu exemplo disso na live, né? Que ele falou assim, bom, agora a Câmara Metropolitana, que foi criada, que era uma ideia incrível, que fez um plano perfeito para cobrir todas as áreas importantes de políticas públicas, e a Casa Fluminense ia estar muito envolvida nisso, sim, foi destituída pelo Witzel, né, assim, só está trabalhando a venda da SEDAI atualmente, né? Então, o que a Casa Fluminense está fazendo? Está agindo, está treinando pessoas no ativismo, em assuntos que elas precisam conhecer, né? Está juntando as pessoas, e é o trabalho que tem que se fazer enquanto os governos não queiram dialogar com a sociedade civil e aproveitar do trabalho dela, né? Justamente, a gente tenta encontrar uma esperança nisso tudo, né? E quem trabalha com arte, né, com escrita, eu acho que tem uma sensibilidade talvez um pouco mais perceptiva, né, talvez. Eu gostei muito do título do seu outro livro, Solteira no Rio de Janeiro, As Aventuras de uma Gringa Cinquentona na Cidade Maravilhosa. Queria que você falasse um pouco da sua história como escritora, agora saindo um pouco desse último livro, do Rio, como chegamos até aqui. Você tem mais 2 livros, né? Tenho um livro sobre o Apuador, que eu fiz um texto, né? Aí eu fiz um capítulo sobre a minha experiência com empregadas domésticas, num livro que é uma coletânea de ensaios de vários jornalistas estrangeiros, né? Sua experiência com empregadas domésticas? Sim, assim, através dos tempos, né? Porque eu cheguei no Brasil em 81, recém-casada com um brasileiro, e morei em São Paulo, aí tivemos 3 filhos, e depois a gente mudou para o Rio em 95, né? E então eu vivi muita coisa nesses anos todos, assim, em termos de desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E sempre fui muito atenta a essa questão das empregadas domésticas, que é uma coisa que eu não conheci, né, na minha infância e juventude nos Estados Unidos. Assim, tive que aprender. E claro que, assim, eu não achava ruim, né? Porque eu não estava querendo fazer aquela limpeza toda. Mas, assim, quando eu cheguei no Brasil, havia ainda uma atitude entre muitas patroas de que as empregadas deviam dar graças a Deus que elas tivessem casa e comida. E então o resto era o resto. Era muito próximo à escravidão. Muito próximo. E aí foi mudando. Então, esse ensaio descreve as minhas experiências e as mudanças no âmbito maior, né? Foi um exercício, para mim, assim, muito útil. Esse foi o primeiro livro que você escreveu? Não. Deixa eu ver. A ordem realmente é Solteira, depois Apuador, depois o capítulo e depois Como Chegamos. E Como Chegamos, eu sempre digo que é quase que solteira, só que sem os casos amorosos. O Solteira como é? Ele é a mesma estrutura do Como Chegamos? Mais ou menos, assim, é bem, assim, é a minha história mesmo, é livro de memórias, né? Eu trabalhei de 2005 a 2010 na editora Objetiva. Eu era editora de livros de não ficção estrangeiros. E, por acaso, na primeira semana do meu trabalho, chegou na minha mesa o livro Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert. E ainda não era best-seller em lugar nenhum, né? E eu estava recém-separada e sofrendo muito, li o livro dela, que começa com uma separação muito, até mais dolorosa do que foi a minha, e aí eu me identifiquei e falei assim, nossa, né, nós temos que publicar esse livro e tal. A gente comprou baratíssimo e publicamos no Brasil, e eu que supervisionei a tradução, né, e
ao trabalhar muito com esse livro, eu comecei a pensar, bom, eu estou tendo umas experiências engraçadas, porque agora, com 50 e poucos anos, fiquei solteira e estou aprendendo a viver isso, e ainda mais no Rio de Janeiro, né? Então, assim, porque eu contava muita história para os meus colegas de trabalho, eles ficavam rindo muito, né? Aí eu falei, bom, acho que tem talvez um público aí. Eu fiquei curioso, ele estava à venda ainda, esse livro? Não. Tá por aí, dá para É encontrar. bom saber. Depois eu passo o serviço todo aqui. Depois você escreveu o Arpoador, é isso? Depois foi Sim, foi Apoiador. Apoiador foi o mesmo editor que editou que publicou Solteira, me chamou para fazer os textos para esse livro concebido pela designer Maria Lago, e é um livro de mesa, assim, mesa de sala, né? E com muitas fotos. E teve uma fotógrafa, mas ela fez foto naquele momento, que foi 2013, se não me engano, e ainda pesquisou muita foto de arquivo do Apoiador antigamente. E eu que saí entrevistando um monte de gente de várias gerações que tinham frequentado essa praia, que, na verdade, é onde o surf começou no Brasil, né? E é a praia onde muita moda é lançada. O primeiro biquíni apareceu no Apoiador, né? Foi muito divertido, foi um pouco frustrante fazer, porque tive poucos meses para fazer a pesquisa e senti que tinha muito mais. Eu espero que outra pessoa faça outro livro mais completo. Fiquei curioso também. Tenho certeza que deve ter ficado lindo. Júlia, a gente está partindo para a reta final e a gente tem um quadro aqui no Rabiscos chamado Na Sua Estante, onde eu pergunto para o convidado alguma leitura que tenha marcado a vida, que ele acha que vale a pena indicar, ou alguma coisa que está lendo no momento, ou algumas leituras também. Aqui não há regras, as leis são para os nossos inimigos. Eu queria saber de você, o que você está lendo, o que você pode indicar, qual fonte que você bebe aí, que você acha que o pessoal que está gostando da entrevista vai querer beber também? Bom, boa pergunta. Eu, como todo mundo, acho pouco tempo para ler livros atualmente, porque a gente lê tanto na internet, né? E eu tenho pilhas e pilhas aqui, é ridículo. Eu fico assim. Às vezes eu entro num momento que eu reservo algumas horas e digo, eu vou ler e tal, né? E é um jeito, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com podcast literário, eu tenho que ler os livros para entrevistar, e eu aproveito e uso a sua justificativa. Mas tudo é trabalho, né? Enfim, é trabalho gostoso, mas é trabalho. Mas eu estou no momento eu estou muito interessada no passado africano do Rio de Janeiro, porque eu cheguei à conclusão, com todo o trabalho que eu fiz, inclusive no livro Rio de Janeiro, Como Chegamos Aí, e falo disso no livro, de que a vocação do Rio é cultura, e tem muito a ver com esse passado. E eu acho muito importante o Rio e o Brasil como um todo olhar para esse passado de escravidão, da escravização dos africanos, tantos, né, que foi o país que mais recebeu africanos, né? Os 3 países maiores foram Brasil, Cuba e Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos tem uma consciência muito maior do que temos no Brasil, né, sobre isso. Então eu tenho pesquisado muito isso e tive meio assim, mais ou menos a sorte de estar aqui nesses últimos meses em que o movimento Vidas Negras Importam ficou muito forte, ficou muito assim, muito nas ruas, né? Então eu tenho lido muito sobre o passado africano do Rio e a escravidão, ideias de líderes nessa área, né? Então, para mim, a fonte mais marcante é o Baldwin, é o James Baldwin. James Baldwin. E é uma pessoa, assim, eu sinto que se eu encontrasse ele em vida hoje, eu diria para ele assim, eu te amo, é uma sensibilidade, uma inteligência incrível, eu li vários livros dele, e ele entendeu lá nos anos 60 tanta coisa que ainda é novidade para a gente hoje.
Eu sou apaixonado nele também. Esses dias eu coloquei uma foto dele no meu Instagram, eu escrevi James Baldwin, um deus. Porque pra mim ele é o cara, assim, eu sou muito apaixonado também nele, nas obras dele. Legal. Eu vou deixar uma dica aqui, que eu queria que o pessoal prestasse atenção num menino que está escrevendo contos muito bons. Ele chama Wesley Barbosa. Ele me enviou o livro Parágrafos Fúnebres. Ele é da literatura marginal, periférica. Eu quero deixar como dica para as pessoas lerem. Eu convidei ele para vir para o Rabiscos, provavelmente ele vai gravar comigo. Júlia, você é uma simpatia. Eu adorei falar com você. Foi muito bom o nosso papo. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu acho que você enriqueceu ainda mais o Rabiscos. Obrigado, viu? Muito obrigada e boa sorte com tudo que você faz. Né? Obrigado. Obrigado, adorei nossa troca. E seja bem-vinda para voltar quantas vezes você quiser. E tendo livro novo também, conte comigo. Tá bom. Obrigado, viu? Beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Se tiver alguma dúvida, reclamação ou sugestão, só procurar podcastrabiscos@gmail.com ou pelo Instagram, podcast Rabiscos, e mandar seu direct, mandar sua mensagem, que eu prometo que eu leio todas. Valeu a todos, fiquem bem.